Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É um relógio que nós podemos visualizar as horas tanto de forma analógica, aqui com os ponteiros representando as horas, os minutos e os segundos, assim como a representação numérica. Nós também temos a exibição da data atual, além de um botão aqui no topo que nós podemos alternar o tema do relógio. Portanto, nós temos o modo escuro e o modo claro, são dois temas para esse relógio e é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a construir esse projeto, eu vou criar aqui um arquivo chamado index.html. Eu vou criar uma estrutura básica de página HTML. Vou definir o título da página como sendo relógio. E aí, aqui dentro da tag body, eu terei um elemento botão com o texto modo escuro. E a classe alternar. Em seguida, abaixo desse botão, nós teremos uma div com a classe relógio. E aí, dentro dessa div, nós teremos 4 divs. A primeira será o ponteiro para a hora, portanto, eu vou atribuir 2 classes, que serão as classes ponteiro e a classe hora. Embaixo dele, nós teremos outra div com as classes ponteiro e minuto, será o ponteiro indicando os minutos. E o terceiro será o ponteiro segundo. E por fim, nós teremos uma div que vai ser o ponto central, a partir de onde os ponteiros partirão, a partir de onde os ponteiros terão origem. E aí eu vou atribuir a classe ponto central. É o ponto central dos ponteiros do relógio. Além disso, abaixo dessa div, ou melhor, dentro da div relógio, mas abaixo aqui da div ponto central, nós teremos uma div com a classe hora atual e teremos outra div com a classe data atual. Se a gente salvar esse arquivo, ativar a extensão Live Server e visitar a página aqui no nosso navegador, nós não veremos muita coisa, né? Nós veremos apenas um botão modo escuro. Mas utilizando CSS, nós vamos estilizar as divs que representam os ponteiros e os outros elementos para poder visualizar os elementos, os componentes do nosso projeto. Portanto, aqui eu vou criar um arquivo chamado estilo.css e aí a primeira coisa que eu vou fazer será importar uma fonte chamada Ribo. Eu vou selecionar todos os elementos da página e vou definir a propriedade box sizing igual a border box. Na raiz do projeto, eu vou definir 2 variáveis, cor primária e cor secundária. Serão as cores preto e branco. Em seguida, para a tag HTML, eu vou definir a propriedade transition como sendo uma transição para todos os efeitos, all, duração de 0,5 segundos e uma transição no modo ease in. Além disso, quando o elemento HTML tiver a classe escuro, nós utilizaremos os seguintes valores para as variáveis cor primária e cor secundária. A cor primária será a cor branca e a cor secundária será um cinza escuro. E é isso que vai fazer com que isso vai nos permitir ter aquele efeito de
alternância de tema escuro e tema claro. Além disso, quando estivermos com o tema escuro, eu vou definir a cor de fundo igual a esta cor aqui, é um tom de cinza bem escuro, quase a cor preta. E a cor do texto vai ser a variável cor primária. Em seguida, para o elemento body, eu vou definir família de fonte igual a fonte Ribo, que nós acabamos de importar, ou então a fonte sans serif, definida como padrão. Modo de exibição, eu quero flexível. Alinhamento dos itens, eu quero centro. Justificar conteúdo, centro. Altura, eu quero que seja 100% a altura da tela do usuário. Transbordamento, eu quero escondido. E margem, eu quero que seja 0 em todos os lados. Eu vou salvar esse arquivo e aí eu vou conectar os dois arquivos, né? Portanto, aqui dentro da seção head, eu vou criar uma tag link. A relação é stylesheet, o arquivo se chama estilo.css. E aí nós podemos ver essas regras de estilo sendo aplicadas. Nós vemos aqui o botão centralizado no meio da página. Em seguida, para a classe alternar, eu quero cursor igual a ponteiro. Cor de fundo, eu quero utilizar a variável cor primária. A cor do texto, eu quero utilizar a variável cor secundária. Borda, nenhuma. Curvatura da borda, eu quero 4 pixels, deixa eu salvar. E, portanto, nós vemos esses estilos sendo aplicados. Padding, eu quero 8 pixels verticalmente e 12 pixels horizontalmente. Posicionamento, eu quero absoluto. E distância do topo, eu quero 100 pixels. Em seguida, para a classe alternar, quando esta estiver em modo focus, eu quero outline igual a none. Para a classe container relógio, eu quero modo de exibição igual a flexível. Direção da exibição flexível, eu quero que seja coluna. Justificar conteúdo, espaço entre os elementos. E alinhamento dos itens, eu quero centralizado. Em seguida, para a classe relógio, eu quero posicionamento relativo, largura 200 pixels e altura 200 pixels. Em seguida, para a classe ponteiro, que é utilizada por 3 divs, né? São as divs, são os elementos que vão representar os ponteiros hora, minuto e segundo. Para essa classe, eu vou definir cor de fundo igual a, vai ser a variável cor primária. Posicionamento vai ser absoluto. Distância do topo vai ser 50%. Ou seja, 50% da 50% da tela, né? Então vai ser se um elemento está a 50% de distância do topo, e aí no caso o 100% seria a tela toda, né? E, efetivamente isso vai fazer com que o elemento seja posicionado no meio aqui, né? E da esquerda também vai ser 50%, porque nós queremos que o elemento nós queremos que os ponteiros fiquem posicionados no meio da tela, né? A altura vai ser 65 pixels. Largura vai ser só 3 pixels, já que serão ponteiros, né? Efeito de transformação da origem do elemento. Eu quero que seja na parte de baixo
e central. E transição para todos os efeitos, duração de 0,5 segundos. Vai ser uma transição easy in e linear. Portanto, nós vemos agora os ponteiros aqui, né? São os 3 ponteiros que estão aqui. Como está um em cima do outro, a gente acaba vendo só um, dá a impressão que é só um. Mas aqui são 3 ponteiros, são os 3 que tem a classe ponteiro. Para o ponteiro com a classe hora, eu quero efeito de transformação igual a deslocamento, menos 50%, menos 100%, e efeito de transformação, de rotação, igual a 0 graus. Para o ponteiro minuto, eu quero efeito de transformação, efeito de deslocamento e efeito de rotação igual a 0 graus. Só que esse ponteiro minuto ele vai ter altura igual a 100 pixels, não vai ter altura igual a 65, como a gente definiu aqui. Para o ponteiro segundo, nós queremos efeito de transformação, nós queremos deslocamento igual a menos 50%, menos 100% e rotação 0 graus. Nós estamos definindo essas propriedades de transformação porque depois, com o JavaScript, nós vamos alterar esses efeitos de transformação para que os ponteiros eles se movimentem indicando a hora, minuto e segundo daquele instante. Portanto, esses valores aqui eles serão alterados com JavaScript. Para o ponteiro do segundo, nós queremos altura igual a 100 pixels. E a cor de fundo vai ser igual a essa cor aqui. Ó. Vai ser um tom de vermelho mais claro. Para a classe ponto central, eu quero cor de fundo igual a esse tom de vermelho. Largura eu quero 10 pixels. Altura eu quero 10 pixels. Posicionamento eu quero absoluto. Distância do topo igual a 50%. E aí no caso aqui, como o posicionamento dele é absoluto, é um posicionamento absoluto referente ao seu elemento pi. No caso, o elemento pi da div com a classe ponto central é a div com a classe relógio. E aí no caso, como a gente definiu posicionamento absoluto, ele acaba sendo posicionado aqui no topo superior esquerdo, no canto superior esquerdo do seu elemento pi, que é a div com a classe relógio. E aí se a gente fizer isso aqui, por exemplo, se eu vir aqui na classe relógio e colocar uma borda igual a 1 pixel sólida e verde. Peraí. Tá, porque a gente definiu o distanciamento. Deixa eu remover essa classe aqui, essa regra de estilo. E deixa eu adicionar a borda ao relógio. Então, como o elemento com a classe ponto central possui posicionamento igual a absoluto, isso faz com que ele perca o seu comportamento padrão de posicionamento, que é em coluna, de acordo com a ordem em que os elementos filhos, os elementos irmãos do ponto central, que no caso são os ponteiros,
são exibidos, né? É um exibido em cima do outro. Por exemplo, se eu tirar aqui, ó. Cadê? Deixa eu tirar aqui dos ponteiros também. Pronto, aí ó. No caso aqui eles são posicionados um em cima do outro, né? No caso, primeiro vem um ponteiro hora, que é esse daqui de cima, depois o ponteiro minuto, que é o segundo, depois o ponteiro segundo, que é o terceiro, e depois o ponteiro central. E aí, quando a gente define os ponteiros com posicionamento absoluto, juntamente com essas regras de estilo abaixo, como por exemplo a distância do topo, etc., eles ficam posicionados aqui no meio, e aí somente o ponto central é que fica com o posicionamento padrão dele aqui, que é alinhado ao canto superior esquerdo e aí na ordem, né? Entretanto, se a gente definir aqui, ó, posicionamento absoluto e distância do topo igual a 50%, vai ser 50% referente ao seu elemento π. Né? Por isso que ele é posicionado aqui no meio. Deixa eu remover aqui essa regra de estilo. Em seguida, nós teremos distância da esquerda igual a 50%. Efeito de transformação, eu quero deslocamento igual a 50% menos 50% do seu tamanho. Ou seja, ele vai ser deslocado para a esquerda em menos 50%, em 50% do seu tamanho. E menos 50% vai ser deslocado para cima, 50% do seu tamanho, efetivamente fazendo com que o elemento fique centralizado aqui exatamente no meio. E curvatura da borda, nós queremos 50%, vai fazer com que o ponto central ele fique totalmente redondo. Além disso, nós queremos criar uma borda aqui nesse, uma borda não, nós queremos criar esse ponto central, ele vai ter uma camada vermelha e uma camada preta. E aí, para fazer isso, nós vamos criar o que nós chamamos de pseudo-elemento. Para fazer isso, eu vou digitar ponto central, dois pontos, after. No caso, quando a gente digita dois pontos, after, isso cria um pseudo-elemento que na estrutura do site ele fica depois do elemento a quem ele está vinculado. No caso, a palavra after significa depois. E aí eu vou definir o conteúdo desse pseudo-elemento igual a uma string vazia, ou seja, não vai ter conteúdo. Cor de fundo vai ser igual a variável cor primária. Largura vai ser igual a 5 pixels. A altura vai ser igual a 5 pixels, ou seja, vai ser metade do ponto central. Posicionamento vai ser absoluto. Distância do topo vai ser igual a 50%. Distância da esquerda, 50%. Portanto, nós vemos aqui o pontinho agora. E além disso, efeito de transformação. Eu quero deslocamento igual a menos 50% para menos 50% horizontalmente e menos 50% verticalmente. Menos 50% do seu tamanho. Né? E, portanto, quando eu salvar, nós veremos o pseudo-elemento que representa o centro do ponto central, posicionado da forma como nós queremos. E agora a gente vai definir curvatura da borda igual a 50%. Isso vai fazer com que ele fique redondinho. Além disso, nós teremos a classe hora atual, que vai ser igual a tamanho da que vai ter o tamanho da fonte igual a 60 pixels. Data atual vai ter cor do texto igual a cor branca. Tamanho da fonte 14 pixels.
Espaçamento entre as letras vai ser igual a 0.3 pixels. E transformação de texto vai ser igual a uppercase, ou seja, todas as letras maiúsculas. E por fim, e essa vai ser a última regra de estilo, para a classe círculo, quando este estiver dentro de um elemento com a classe data atual, nós queremos cor de fundo igual a variável cor primária. A cor do texto, nós queremos a variável cor secundária. Curvatura da borda, queremos 50%. Altura, 18 pixels. Largura, 18 pixels. Modo de exibição, inline flex. Alinhar itens, centro. Justificar conteúdo, centro. Altura da linha, eu quero 18 pixels. Transição de efeitos, eu quero todos os efeitos, duração de 0.5 segundos. E uma transição no modo Easy In. E por fim, tamanho da fonte vai ser igual a 12 pixels. Vou salvar esse arquivo. E agora nós precisamos criar o código JavaScript que vai dar a vida a esse projeto, né? Se eu clicar aqui no botão, se eu clicar no botão modo escuro, nada acontece, né? Portanto, vamos fazer isso. Vamos criar aqui um arquivo chamado script.js. Vamos conectar logo esse arquivo antes que a gente esqueça. Portanto, aqui, antes de fechar a tag body, eu vou criar uma tag script, definindo o atributo src igual a script.js. Vou salvar esse arquivo. E aí, para a gente poder criar a lógica do nosso projeto, nós precisamos selecionar alguns elementos, né? Nós precisamos selecionar o ponteiro hora, o ponteiro minuto, o ponteiro segundo. Os elementos hora e data, que são esses elementos aqui, ó, que vão exibir a hora e a data, além do botão alternar, né? O botão que alterna entre os temas. Portanto, vamos fazer isso. Vamos selecionar, através do método querySelector, o elemento com a classe hora, e aí eu vou atribuir a uma constante chamada ponteiro hora. Vou selecionar o elemento com a classe minuto. Vou atribuir a uma constante chamada ponteiro minuto. Vou selecionar o ponteiro segundo. Vou selecionar o elemento com a classe hora atual. E aí eu vou chamar de elemento hora. Vou selecionar o elemento com a classe data atual. Vou chamar de elemento data. E por fim, vamos selecionar o elemento com a classe alternar, que é o botão ali modo escuro, né? Perfeito. Agora, além de selecionar esses elementos, nós precisamos definir alguns valores, né? Algumas constantes aqui. Eles serão, primeiramente, vamos criar uma constante chamada dias, que vai ser igual a um vetor com os dias da semana, que serão domingo, é o primeiro dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e, por fim, sábado. Além disso, nós vamos definir uma constante chamada meses, que vai ser igual a um vetor com os elementos representando os 12 meses do ano. E aí eu vou colocar só as primeiras 3 letras de cada mês. Então nós teremos janeiro,
fevereiro, março, abril. Se você quiser, você pode colocar o nome do mês completo, mas eu quero que o nosso aplicativo ele exibe a informação referente ao nome do mês de forma mais concisa. É por isso que eu vou escolher representar somente as 3 primeiras letras. Uma coisa que você poderia fazer seria definir aqui o nome dos meses completo e aí na hora de exibir, selecionar somente os 3 primeiros caracteres, né? Fazer uma fatia. Vamos fazer isso, na verdade. Vamos definir os nomes completos. E aí, na hora da exibição, nós vamos fatiar o nome do mês, selecionando apenas os 3 primeiros caracteres. Portanto, nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Perfeito. E agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos primeiramente configurar aqui o botão de modo escuro, que é a parte mais simples de fazer. Portanto, aqui na linha 32, eu vou selecionar o botão alternar. Vou adicionar um detector de eventos. O evento que eu quero detectar é o evento clique. E a função que vai ser executada quando esse evento for detectado vai fazer o seguinte. Vai selecionar primeiramente o elemento HTML, utilizando o comando querySelector, selecionando a tag HTML, né? E aí eu vou criar uma estrutura condicional, que vai fazer o seguinte. Ela vai testar se, if, se o elemento HTML contém na sua lista de classes a classe escuro, logo nós queremos remover essa classe. Nós vamos remover a classe escuro, efetivamente fazendo com que a página ela tenha em si aplicados os estilos referentes ao tema claro. E vamos definir o texto aqui do botão como sendo modo escuro, né? E aí, para fazer isso, a função que é executada quando o evento clique é detectado, ela recebe aqui dentro dos parênteses, como argumento, o próprio evento. E aí eu vou chamar esse argumento de evento. E através do evento eu posso acessar a propriedade target, que representa o elemento que dispara o evento, que no caso é o botão. E aí eu vou definir o HTML interno do botão igual a modo escuro. Se não, e aí no caso aqui é o caso alternativo, se o HTML não conter a classe escuro, né? Então nós vamos fazer o contrário, nós vamos adicionar a classe escuro e vamos definir o HTML interno do botão como sendo modo claro. Eu vou salvar esse arquivo e aí quando eu clicar aqui, vamos cruzar os dedos, ele funciona da forma como nós esperamos. Em seguida, vamos criar uma classe que vai vamos criar uma função que vai efetivamente definir a hora do nosso relógio, né? Eu vou chamar essa função de definir hora. E aí, essa função ela vai fazer o seguinte. Primeiramente, ela vai criar um novo objeto da classe date, da classe data. Eu vou atribuir esse objeto que foi criado a uma constante chamada agora. Lembrando, quando você cria um objeto da classe data, date em inglês, sem especificar nenhum valor aqui dentro dos parênteses, né?
sem especificar qual ano, qual mês, qual dia que você quer para esse objeto data, ele cria um objeto data representando o instante em que o código foi executado, né? Então, no caso, para mim vai ser uma data, para você vai ser outra, porque você está assistindo esse vídeo depois que ele foi gravado, né? E aí, agora que nós temos acesso a esse objeto que representa o instante atual, que nós estamos chamando de agora, ele possui alguns métodos bem interessantes que nós podemos selecionar diferentes propriedades dessa data, né? Por exemplo, eu posso selecionar através do método getMonth, eu posso selecionar o mês dessa data atual. E aí eu vou atribuir isso a uma constante chamada mês. Além disso, nós temos o método getDay, que retorna o dia da semana. E aí eu vou atribuir a uma constante chamada dia-semana. Objetos datas também possuem um método chamado getDate. O método getDate retorna o dia do mês. E eu vou atribuir a uma constante chamada dia. Também possui um método chamado getHours, que retorna a hora atual da data. E aí eu vou atribuir a uma constante chamada horas. E aí, essa constante horas, né, que é retornada pelo método getHours, retorna a hora em formato 24 horas, mas o nosso relógio ele vai exibir a hora em formato 12 horas, que é o formato americano, né? No caso aqui no Brasil, nós dizemos 13, depois das 12, né? Nós dizemos 13 horas, 14 horas, 15 horas e até 20 horas, 22 horas, 23 horas. Só que em inglês nós representamos só até 12. E aí, para representar antes do meio-dia, nós utilizamos a sigla AM e depois do meio-dia nós utilizamos a sigla PM. E é dessa forma que nós queremos exibir o nosso relógio. E aí, para a gente calcular baseado na hora em formato 24 horas, para a gente calcular como que deve ser exibida a hora em formato 12, nós vamos utilizar a seguinte expressão. Se horas for maior ou igual a 13, então vamos retornar hora, resto de divisão por 12, efetivamente retornando as horas em formato 12 horas equivalente. Se não, retorne as horas normalmente. E aí eu vou atribuir isso a uma constante chamada horas relógio. No caso aqui nós estamos utilizando uma estrutura condicional que é o operador ternário, né? Também chamado de ponto de interrogação, dois pontos. Se essa expressão aqui for verdadeira, o valor retornado é esse. Se a expressão for falsa, o valor retornado é o que vem depois dos dois pontos. E aí isso vai ser atribuído à constante horas relógio. Em seguida, eu vou selecionar os minutos. Através do método getMinutes. Vou selecionar os segundos através do método getSeconds. E vou definir o período do dia, se é depois de meio-dia ou se é antes, né? Da seguinte maneira. Horas, se for maior ou igual a 12, então retorne PM. Se não, retorne AM. E aí, nós temos agora selecionados aqui as propriedades referentes à data e à hora. E aí, a partir desses valores, nós vamos definir o posicionamento aqui dos ponteiros, né? E aí, para fazer isso, para a gente poder definir o posicionamento dos ponteiros, a rotação dos ponteiros, nós precisaremos de uma função auxiliar que vai mapear
que vai mapear o valor das horas, dos minutos e dos segundos, né? Porque são os ponteiros hora, minutos e segundos. Vai mapear o valor, esses valores, fazendo um mapeamento com a rotação de 0 a 360 graus. Pare para pensar, no caso, o ponteiro, quando ele está assim, a rotação dele é 0 graus, né? No caso, um círculo completo é 360 graus. E aí, no caso, se ele tiver, por exemplo, se ele tiver aqui embaixo, ó, que seria a metade do caminho, né? Ele tem uma rotação de 180 graus, né? Se for aqui, ó, se ele estiver fazendo um L, ele é uma rotação de 90 graus. No caso, espero que vocês se lembrem das lições referentes a esse conceito, né? Que são as lições de trigonometria. Mas se você não se lembra, não tem problema. Saiba que um círculo completo é 360 graus. Se o ponteiro ele tiver aqui embaixo, ó, exatamente aqui embaixo reto, é uma rotação de 180 graus. Aqui, fazendo um L, é uma rotação de 90 graus. E se estiver aqui desse outro lado, é 270, se eu não me engano. É 270. E aí, para a gente fazer o mapeamento entre o valor da hora, o valor do minuto e o valor do segundo, mapeando para essa rotação de 360 graus, nós precisaremos de uma função auxiliar. E aí, essa função, eu vou chamar ela de mapear. E aí eu vou simplesmente copiar e colar aqui da minha colinha. E vou colar aqui. É esta a função que vai fazer esse mapeamento. No caso, essa função ela vai receber 5 argumentos. O primeiro argumento é o valor em si, da hora, do minuto ou do segundo. No caso, para a hora, vai de 0 até 23, né? 0 até 24. 0 até 23. Entrada mínima e entrada máxima será a extensão mínima e extensão máxima reais dos valores hora, minuto ou segundo. No caso, para a hora, será de 0 até 23. Né? No caso, a entrada mínima. Para a hora, será 0. E a entrada máxima será 23. E aí a saída vai ser o mapeamento na extensão de 0 a 360, que é o valor aqui da rotação. Né? No caso, saída mínima vai ser 0 e saída máxima vai ser 360. E aí, com esse cálculo aqui, se vocês não entendem esse cálculo, não tem problema, mas saibam que ele vai mapear os valores de horas, minutos e segundos na extensão de 0 a 360 graus de rotação, para a gente poder posicionar, para a gente poder rotacionar o ponteiro de forma correta. E, portanto, agora que nós temos acesso a essa função, aqui dentro da função definir hora, eu vou escrever o seguinte, ó. Ponteiro hora ponto estilo ponto efeito de transformação vai ser igual a, e aí eu vou criar um template de string, porque eu vou encaixar de forma dinâmica a rotação que eu quero para o ponteiro hora, né? E aí, no caso aqui, o efeito de transformação será deslocamento menos 50%, menos 100%, ok? E aí nós teremos efeito de rotação, rotate, vou encaixar de forma dinâmica. Deixa eu expandir aqui. Vou encaixar de forma dinâmica uma chamada para a função mapear. O valor real da hora será horas relógio. A entrada mínima será 0. A entrada máxima será 12, ou seja, as horas podem ir de 0 até 12.
E aí a extensão de mapeamento que eu quero vai ser de 0 até 360. E eu quero que seja graus, né? Rotação em graus. Eu vou salvar esse arquivo. E se eu vim aqui no navegador, nós não vemos nada. Mas é porque nós definimos a função definir hora, mas nós não estamos chamando ela em nenhum lugar. Portanto, aqui embaixo, ó, eu vou chamar a função definir hora. Vou chamar ela uma vez logo quando a página recarrega. Eu vou salvar esse arquivo. E aí, quando a gente vir aqui no navegador, nós... Cadê? Definir. Não é denifir. Definir hora. Vou salvar. E, portanto, nós vemos aqui agora o ponteiro posicionado de acordo com a hora desse momento que eu estou gravando o vídeo. Para você vai ser um posicionamento diferente, dependendo da hora que você estiver assistindo o vídeo. No caso para mim aqui, ó, são 5 da tarde, então nós temos o ponteiro aqui posicionado exatamente onde o 5 estaria, né? Aqui logo abaixo seria o 6, aqui é o 5. E aí, agora que a gente definiu o ponteiro hora, vamos definir os ponteiros minuto e segundo, né? Portanto, aqui eu vou escrever ponteiro minuto, estilo, efeito de transformação. Eu quero que seja deslocamento, menos 50%, menos 100%. E efeito de rotação, vou encaixar aqui de forma dinâmica uma chamada à função mapear. O valor real do minuto será minutos. Entrada mínima será 0. Entrada máxima será 60, né? Minutos vai de 0 a 60 no relógio. E saída mínima será 0 e saída máxima será 360. Eu vou salvar. E aí, quando a gente vir aqui, nós veremos que o minuto... Cadê? No caso, agora são 20 minutos, né? Será que eu fiz alguma coisa errada? Tá. Preciso definir a unidade de medida, graus. Que deg vem de degrees, que significa graus em inglês. Vou salvar. E, portanto, agora nós vemos aqui o ponteiro dos minutos posicionado aonde ele deveria estar quando a hora é... Quando os minutos são 20, né? Agora é 21, e aí se eu atualizar a página, nós vemos ele movido um pouquinho. Para representar agora não 20 minutos, mas 21 minutos. Em seguida, o ponteiro segundo queremos um efeito de rotação. Vou chamar a função mapear. O valor dos segundos vai ser segundos. Entrada mínima será 0. Entrada máxima será 60. Saída mínima 0. Saída máxima 360. Eu quero que essa rotação seja em graus. E aí, se eu salvar, nós veremos agora o minuto onde ele estaria. E se eu for atualizando a página, nós vemos que ele vai mudando, né? Sempre quando eu clico aqui em atualizar, o ponteiro do segundo ele vai atualizando para onde ele deveria estar. Mas o nosso relógio nós queremos que ele funcione de forma automática, né? Nós não queremos ficar clicando aqui no botão recarregar a página toda hora que a gente quiser ver a hora atualizada. Portanto, para corrigir isso, eu vou... Para corrigir isso, eu vou definir uma
estrutura de repetição em intervalo, utilizando o método setInterval, que vai chamar a função definir hora, e aí o intervalo vai ser de 1000 milésimos, ou seja, 1 segundo. A cada 1 segundo, a função definir hora vai ser chamada, efetivamente fazendo com que o relógio seja atualizado a cada 1 segundo, efetivamente fazendo com que o ponteiro dos segundos seja atualizado de 1 em 1, mostrando o seu valor atualizado. Eu vou salvar esse arquivo, e aí agora nós vemos o ponteiro dos segundos sendo atualizado, né? Nós vemos a função definir hora sendo chamada a cada 1000 milésimos, efetivamente fazendo com que o nosso relógio funcione de fato. E repare o que vai acontecer quando o ponteiro dos segundos ultrapassar esse limite aqui, né? Que é quando ele completa uma volta completa. O ponteiro do minuto é atualizado também. Portanto, o que falta para a gente fazer agora é preencher aqui os valores de data e hora, né? Lembrando que nós temos os elementos hora atual e data atual. Estes precisam ser preenchidos também. Portanto, para fazer isso, depois de definir aqui a rotação, né? Dentro da função definir hora, eu vou selecionar o elemento hora, vou definir a propriedade innerHTML como sendo... E aí eu vou criar um template de string encaixando de forma dinâmica o valor horas relógio, que são as horas em formato 12 horas, 2 pontos, vou encaixar de forma dinâmica. E aí aqui eu vou apertar um Enter aqui, porque eu vou criar uma estrutura condicional. Eu vou checar o seguinte: se minutos for menor do que 10, eu vou encaixar de forma dinâmica um zero mais o valor dos minutos, né? Porque, por exemplo, se minutos for 1 ou 2 ou 3 até 9, nós queremos ter um zero ali na frente para poder formatar ele direitinho. Se não, só retorne os minutos normalmente. E, por fim, nós vamos encaixar o período, que vai ser AM ou PM, dependendo se é antes ou depois de meio-dia. Eu vou salvar esse arquivo e nós vemos agora as horas aqui. Deveria estar posicionado aqui embaixo, né? Talvez eu errei alguma coisa nas regras de estilo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. No caso aqui, esse elemento é o elemento hora, né? Que é o hora atual. Vamos checar as regras de estilo. Espera aí. Eu errei o seguinte, ó. Hora atual e data atual deveriam estar fora da classe relógio e isso aqui tudo deveria estar envolvido por uma div com a classe container relógio. Isso aqui eu esqueci. Eu vou salvar e, portanto, agora nós temos aqui o elemento hora posicionado corretamente. Além disso, eu vou selecionar o elemento data, vou definir a propriedade inner HTML como sendo e aí eu vou encaixar de forma dinâmica.
vou selecionar o elemento no vetor dias posicionado no índice dia-semana. Que a gente selecionou aqui, né? Que retorna o valor numérico do dia da semana. E aí, no caso, o primeiro dia, que é o domingo, isso aqui retorna 0. Lembrando, vetores, os índices começam a partir de 0. Então, o domingo está no índice 0. Isso significa que, quando a data for num domingo, o método getDay vai retornar 0. Se for segunda, vai retornar 1. Se for terça, vai retornar 2. É por isso que nós podemos utilizar esse valor aqui para acessar o nome do dia da semana correspondente. Além disso, nós vamos encaixar de forma dinâmica o elemento no vetor meses na posição mês e, por fim, nós vamos criar um elemento span com a classe círculo e dentro desse span nós vamos encaixar de forma dinâmica o dia, que é o dia numérico, né? O dia do mês. Não confundir com o dia semana. Eu vou salvar esse arquivo e agora nós podemos ver o nosso relógio pronto. Nós temos a funcionalidade de alteração do tema. Nós temos o preenchimento das informações referentes à hora e à data aqui nos elementos correspondentes. E nós temos a atualização do relógio de forma automática por meio da criação de uma estrutura de repetição em intervalo a cada 1000 milésimos, né? E, portanto, esse foi o projeto de relógio analógico e relógio digital. É um projeto bem bacana que te ensina principalmente como definir rotações de elementos e, com isso, criar um aplicativo bem bacana, criar algo que realmente seja útil para que as pessoas possam utilizar. Portanto, esse foi o projeto de relógio e eu vejo vocês no próximo tutorial.